Histórias reais, fé viva, vidas transformadas. Está começando o Testemunhando, um quadro da Rádio God Life para lembrar você de uma verdade: Deus ainda transforma histórias. Estamos começando o Testemunhando aqui na Rádio God Life, um espaço para histórias reais que revelam o cuidado, a fidelidade e o poder transformador de Deus. Hoje vamos conhecer a história de um homem que foi fuzileiro da Marinha Brasileira, viveu diferentes recomeços, iniciou um culto no lar que se tornou uma igreja e recebeu o chamado para o ministério pastoral. Pastor Anilton Oliveira, seja muito bem-vindo. Amém. Anilton, para quem não ainda te conhece, quem é o Anilton Oliveira? E como foi um pouco da sua juventude, se eu puder contar? Não, o Anilton, como você disse, o Anilton foi o fuzileiro, né? Certo. Que se tornou futuramente um pastor. Hoje eu sou pastor. Quando né? você estava na Marinha, você ainda não era pastor, pois não? Não. Eu fui me tornar pastor depois que eu já me aposentei da Marinha, já estava fora. Ah, e na Marinha então... Na época, eu e minha esposa, nós tomávamos conta de uma creche, né? Tomávamos conta de crianças de 0 a 3 anos. Certo. E ali veio o chamado, né? Chamado com muita luta, né? Mas o chamado veio e se tornamos pastores de uma igreja do Rio de Janeiro, né? Era do Rio de Janeiro. Na época eu estava no Espírito Santo. Me tornei presbítero dessa igreja. Sim. E depois me tornei pastor dessa igreja, que é a Comunidade Evangélica Ministério Sarando a Terra Ferida, lá de Nova Iguaçu. E são lutas, né? São dificuldades, são obstáculos que a gente vai conquistando e vai Certo. superando, né? Vamos começar um pouquinho com a Marinha. Como é que surgiu a ideia, a oportunidade para entrar para a Marinha? A Marinha foi um fator, porque a gente sabe que no Brasil, quando a gente vai completar 18 anos, a gente tem que cumprir a carreira militar. Então, tem que se alistar. Tipo assim, eu tinha um irmão que ele era fuzileiro. Ah. Ele já era fuzileiro. Só que eu queria ser da aeronáutica. Eu amava a farda azul. Então, meu intuito era aeronáutica. E eu fui tentar me alistar na aeronáutica. Só que eu não tinha altura. Né? Eu não tinha altura, então eu fui desqualificado. E chegou um período que eu tive que ir para o exército. Você tem que se alistar. Sim. Então eu arrumei uma forma, porque eu não gostava do exército, eu arrumei uma forma de sair. E eu fui dispensado. Você foi dispensado do exército? Peguei minha dispensa normalmente, fui dispensado. Só que houve uma pressão por parte do meu pai, porque achava que eu não queria. Aquilo ali não me importava. Meu pai, ele foi uma pessoa que sempre tentou ser militar, mas nunca conseguiu. Entendeu? Ele não conseguiu. E ele foi muito severo e muito duro na época, e aquilo mexeu comigo e eu fui e me inscrevi, porque fuzileiro não é que nem as forças que você vai, você tem que fazer prova para ser fuzileiro. Então você se inscreve, você vai lá, faz a prova, se você passar, é diferente ainda do que o exército. É diferente das 3 forças, que vamos supor. Por mais que fuzileiro está junto com a Marinha, mas você tem que fazer prova. Para ser fuzileiro, você tem que fazer prova. E as outras forças, não. Você vinha a idade, você se inscreve e é chamado ou não é chamado? É chamado ou não é chamado. Ok. Essa experiência sua com o militar, o que você aprendeu um pouco sobre a disciplina, a coragem e a perseverança? Porque eu sei que você me contou algumas histórias de que há períodos bem difíceis dentro da Marinha, né? De disciplina. O militarismo não é fácil. É bem rígido, né? Mas em si, como se diz, parece que é uma coisa que quando você tem algo que
te chama a ser aquilo, não tem como. Entendeu? É como se fosse assim, é um chamado, vamos levar na espiritualidade. É um chamado que eu tinha, eu gostava daquilo. Então, Depois que eu entrei, eu amei aquilo. a disciplina Entendeu? não foi um fardo. Não, coisa boa eu era rígido. Era tudo uma coisa. Eu via pessoas sofrerem, mas para mim aquilo me dava prazer em fazer aquilo, entendeu? Mas na sua infância você era uma pessoa assim mais disciplinada ou era o oposto? Olha só, a minha infância ela foi um pouco doída, um pouco machucada, entendeu? Foi muito assim, porque assim, a gente vem de uma família que assim, não é que é muito pobre, não, é uma família que os pais trabalhavam, a mãe trabalhava, o pai tinha que trabalhar, a mãe tinha que trabalhar para sustentar a casa. E muitos filhos, né? Tanto é que quando eu nasci em Brasília. E logo em seguida do meu nascimento nós fomos para Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Sim. Porque a família da minha mãe era toda de Ribeirão Preto. Já a família do meu pai era toda de Brasília. Mas só que quando eu nasci, a minha mãe engravidou novamente. Então teve um período em que eu fui assim dado por uma tia para que ela tomasse conta de mim um período, devido à dificuldade da família, a mãe grávida novamente, aquele negócio todo. Mas só que isso, a gente hoje, analisando, é uma coisa que foi uma necessidade, mas só que na minha cabeça isso não foi bom. Certo. Para você entendeu que, digamos, você estava sendo rejeitado. Hoje você entende que não foi um rejeitação. Hoje, mas complicou muito a minha infância por causa disso. Porque, vamos supor, eu sou entregue à minha tia, passo um período morando com a minha tia e depois eu sou devolvido. A cabeça de uma criança, como é que fica? Você fica na casa... Tipo assim, talvez eu não entendia quando eu fui entregue para minha tia. Mas a partir daquele momento eu acho que ali a minha tia era minha mãe, sua mãe. É minha mãe, entendeu? Então quer dizer, agora eu não tenho mais ela e agora eu tenho uma digamos mãe. assim, na cabeça de uma criança você possa ter pensado, pô, minha mãe me abandonou. E depois, poxa, minha segunda mãe me abandonou de novo. Sim, porque teve um período que foi muito difícil essa união novamente. Então, vamos supor, essa tia quando aparecia, eu queria ir embora. Porque você tá Eu queria que ela levasse eu embora. Porque tipo assim, aqui não é meu lugar. Certo. Então isso gerava uma surra constante. Então minha tia, quando, para não ficar vendo essas coisas, ela sumiu. Desaparecendo, sim. Ela precisava sumir, porque senão aquilo ia ficar constante. Doía tanto nela, então, mas... Aí pra mim, é tipo assim, ela também me abandonou. Exato. Entendeu? Tanto é que eu me afastei completamente depois dela. Hoje que você é pastor, né, que professa a sua fé, você consegue enxergar esse passado de uma maneira um pouco diferente, né? Sim, não. Pode pensar assim, mas tem que haver... Não, perdão, essas coisas a gente entende como biblicamente. Só que a gente não entende o seguinte, você não tem como esquecer o seu passado. Exato. As coisas não somem da sua cabeça. Não. É a mesma coisa que a gente está conversando sobre um assunto que para mim não me magoa, não me traz assim nada que venha ferir a minha espiritualidade. Não, nada disso. Mas é tipo assim, são coisas que a gente não esquece e vem sempre a lembrança, vem sempre a memória. Entendeu? Então quer dizer, a gente sabe, hoje eu entendo por que minha mãe fez isso, hoje eu entendo por que minha tia fez o que ela fez, entendeu? Então tudo isso a gente entende. Acaba perdoando, entendendo. A gente entende todas essas coisas. E uma cicatriz acaba só sendo que curada. aquilo
eu sempre procurei com meus filhos, hoje com meus netos, né? Então a gente observa muito para que, como eu passei, eu não quero que certos caminhos Meus se filhos. cruzem novamente. Certo. A gente tem que ter cuidado. Então o meu cuidado hoje ou até com pessoas, vamos supor, membros, pessoas que vêm pedir aconselho, que vem a trazer esse tipo de problema que eu conheço de Você vida, viveu, sim. entendeu? Para tentar... Você hoje é um pastor entendeu? que consegue compreender exatamente o que uma criança às vezes está passando dentro de casa. Sim. E eu entendo que a gente... o cuidado tem que ser dobrado, senão... Certo. Entendeu? É como uma coisa assim, vamos supor, uma coisa que a gente vê, simples, eu vou dizer simples, que a gente não cai no real. É tipo assim, vamos supor que eu sempre procuro dar exemplo. Você vai no supermercado e seu filho está ali, compra uma bala? Não, não tem dinheiro. Compra um biscoito? Não, não tem dinheiro. Compra isso? Não, não tem dinheiro. Não, não tem dinheiro. Aí daqui a pouco o pai chega, nada contra. Eu não tenho nada contra, e compra um saco de ração pro cachorro. Certo. Entendeu? A criança quer um colo, mas ele carrega o cachorro no colo e a criança no chão. E a criança então, cada um no seu, é como a gente falava no quartel, cada um no seu habitat. Certo. Entendeu? O peixe é na água, o ser humano é na terra, cada um no seu habitat. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com esses detalhes. Não é o não ter o cuidado com o animal, sim, tem que ter. Sim, claro, o animal mas tem que estar atento ao sentimento, o sentimento da criança. Exato. Que talvez ele pode estar se sentindo rejeitada. Porque vê você... Será uma criança... Já pensou uma criança virar e falar para você, eu queria ser cachorro, porque pelo menos minha mãe vai me carregar no colo. Você tá me entendendo? E aí que entra a ideia. É esse cuidado. Não que você não tenha que botar o animal no colo, não que você não tenha. Eu falo, pessoas que têm crianças, a gente tem que ter um bom cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que ter cuidado. Mudanças e recomeços, Anilton. Você viveu Natal, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Essas mudanças, qual desses lugares mais marcou a sua caminhada? Seja na Marinha e seja um pouco do pastor. Acho que a gente tem que separar um pouco, porque em Natal você teve a experiência lá com o culto no lar, não é isso? Sim. Assim, o ministério, sempre a gente teve o ministério, né? Então, a gente conheceu a Jesus no Rio de Janeiro. Através da Marinha eu tive a oportunidade de ir para Natal. Esse período que eu passei em Natal foi, assim, 4 anos, mas foi muito difícil para nós. Então, era um período que a gente... entramos como membro numa igreja, passamos um período ali, e por alguns motivos o pastor tinha que ter resolvido algumas coisas, que ele era lá em Natal, ele era mais Pernambuco, essas coisas todas, então, então quer dizer, ele tinha que resolver algumas coisas. E a gente, assim, eu era apenas um membro, e a gente teve que agarrar aquela igreja, aqueles membros ali, e ensinar, instruir. E foi quando a gente levou todo mundo para um culto no lar, aquelas coisas todas ali, tudo começou e era todo dia um com problema, outro com problema, e a gente trabalhando e buscando meios, montamos uma igreja, fomos atrás de uma igreja para mandar um pastor, porque eu não era pastor. Você não era pastor. Eu era apenas um membro. Uma ovelha que amava outras ovelhas. Né? Então, e a responsabilidade era muito grande e tipo assim, e eu era muito temente a fazer algo que Deus não queria que eu fizesse. Certo. Então, a gente procurou fazer tudo certo, buscamos uma igreja, buscamos um pastor, nisso foi determinado através da igreja um pastor e hoje a igreja está lá, hoje a gente sempre procura ver aquelas coisas todas, né? Hoje tem comunicação, tem internet, então a gente vê que a igreja está lá funcionando, as pessoas estão lá, então quer dizer, começou do nada, mas aí com 4 anos eu tive que voltar para o Rio de Janeiro. Aí do Rio de Janeiro a gente começou ali a
trabalhar, quartel, essas coisas todas, que era difícil. No quartel a gente tinha aqueles cultos na hora do almoço, sempre estava ali cultuando, que as pessoas pensam assim, quartel Não, mas quartel não é tão difícil assim, a gente... E todo mundo sabia que eu era evangélico, eu nunca escondi de ninguém, eu sempre procurei dar meu testemunho, sempre. Então, quer dizer, manobra, a gente tinha ali aquelas pessoas que eram evangélicas, a gente estava ali, buscava um cantinho, a gente sempre orando, sempre Dentro da Marinha ali, você conseguia separar um tempo para orar? Sim. E dentro e você tinha um grupo ali que você podia estar... Sim, sempre. O que mais tinha no quartel, tipo assim, porque no quartel existe a capela, né? Certo. Então existe o capelão, que é o católico, né? Sim. E também tinha o capelão na parte evangélica. Então havia uma abertura. Então vamos supor, hoje o culto é dos católicos, amanhã o culto tira as imagens todinha é dos evangélicos. E assim a gente ia trabalhando sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Porque os comandantes, eles procuravam evitar que a gente ficasse assim, buscando longe do acampamento, para que tivesse um controle do que estava acontecendo, do que estava se até passando. por questão de segurança, talvez, né? Sim, por questão de segurança, para saber o que anda se passando, o que anda acontecendo, entendeu? Entendi. Em algum momento, Nilton, não falamos de mudança de Rio de Janeiro, Natal, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Espírito Santo hoje Portugal. Dentro desses caminhos, houve altos e baixos, penso, né? E algum desses momentos, qual foi o momento mais difícil que você acha que você passou e chegou a pensar em desistir dessas mudanças? Mas desistir, você fala... Da mudança? A fé, sim, nesse sentido? Nesse sentido? Não desistir, nunca. Isso daí, a gente pode, vamos supor, o meu período quando eu saí do Brasil e vim para Portugal, eu vim muito neutro, eu vim muito isolado, mas nunca longe de Deus. As coisas aconteceram, muitas coisas aconteceram que, assim, muitas vezes você desanima com algumas coisas. Dentro da igreja você viu muitas coisas, né? Sim, muitas coisas. Isso daí é normal, isso daí não... Mas nada que tire a sua fé, entendeu? Tipo assim, se a pessoa, mas eu desanimei, eu caí, eu me afastei. Não, você sair de um, vamos supor, você sair de um ciclo por causa que você houve uma decepção é uma coisa. Sim. Agora, aquele que te levou para o ciclo, aquele conjunto de pessoas, aquele que te sustenta, aquele que te amou, aquele que te abençoa, não, esse nunca. Certo. Esse não faz sentido. Então, quer dizer, então a pessoa não conheceu. Entendeu? Então você fala assim, mas... Não, ele não conheceu. E quem conhece, não se afasta. Quem conhece Jesus, entendeu? Você pode se afastar daquele grupo. No grupo da igreja. Mas não dele. Dele você não se afasta. E é uma coisa que a gente nunca fez, nunca se afastou. Certo. E foi um período que talvez eu conheci ele mais do que... Eu acho que, assim, Deus quando está no controle de tudo, ele muitas vezes, sem você entender, ele te afasta para que você possa conhecer ele melhor. Conhecer a verdadeira face de Deus. Conhecer a verdadeira face. Entendeu? Precisou, se a gente dá um exemplo bíblico, precisou Jó estar sozinho para um redemoinho vir falar com ele. Certo. Entendeu? Então quer dizer, depois que todo mundo falou o que tinha que falar, e agora ele está só. Aí Deus vem falar. Acabou. Então quer dizer, muitas vezes, não é porque você, não. A pessoa tem que entender a fé, assim, o porquê, através da fé dele, o porquê ele está passando por isso ou passando por aquilo. Ele tem que botar em prática a fé dele, para que ele possa entender se ele está aqui, porque Deus quer algo dele aqui. Ele tem que entender. Apesar que ele estava num grupo, deixou de estar naquele grupo, mas Deus está falando com ele, está mostrando algo para ele. Então quer dizer, mas isso a pessoa não pode perder a fé.
Ela não pode deixar de crer em Cristo, né? Sim, Sempre. claro, é sempre. Não Ele é tem que confiar tá ali. nas pessoas. Tipo assim, eu me afastei, mas ele não me afastou de mim. Certo. Então eu tenho que conversar com ele. Por quê? Eu tenho que entender. Então, a sua prática de oração, leitura da palavra, um louvor, isso tem que sempre estar ali no... Constante. Constante. Eu tenho que caminhar falando com ele, eu tenho que andar caminhando com ele, eu tenho que pensar nele. Tem que estar pensando nele. Entendeu? Agora esse negócio tipo assim, Isso mas é comunhão, eu tenho falado, eu tenho buscado, mas ele não responde. Não vai responder. Não vai responder, entendeu? Tá. Ele não vai responder. Se você não busca, você está buscando algo que é impossível. Ele não vai responder. Ele já responde para a pessoa. Aqui, ó. Ele responde para mim, ó. Não beber da água. Quantos não podem beber uma água? Quantos não podem beber? Exato. Quantos não podem? Então, privado. Não estou dizendo que aquela pessoa que não pode beber também não tem uma intimidade com Deus. Tem. Tem intimidade com Deus. Tem, tudo tem. Então a gente passa por situações na vida que não quer dizer que Deus abandonou a gente. Às vezes você pode se sentir abandonado, né? Você pode se sentir. Mas não que seja verdade. Jesus Cristo na cruz, ele se sentiu abandonado. Mas não era verdade. Não era verdade. E ele sabia que não era. Sim. Portanto, é que ele diz, né? Por que me desamparaste? E muitas vezes nós estamos falando a mesma coisa, mas ele está ali, ó. Que nem aquela história das pegadas na areia, né? Aí vai mostrar que a sua pegada não existia mais, porque ele já te levava no colo. E você achava que aquela pegada era sua, que estava sozinho. Ó, eu sempre andei sozinho. Não. Não. As pegadas na areia queria dizer que você está no colo dele e ele está te carregando. Não quer dizer, todo esse detalhe. Não. Você acredita que existe um propósito ministerial de Deus para você em Portugal? Você acha que existe algum propósito? Desde que eu me prontifico a isso. Eu posso não querer. Entendeu? Eu posso não querer. Eu posso, assim, permanecer ali, para mim é o suficiente. Aqui tá bom para mim. Agora, eu não posso depois dizer que Deus não quis nada comigo. Ok, então vamos lá. O propósito ministerial, digamos, Deus quer. Deus quer. Deus quer. Às vezes somos nós que não nos colocamos disponíveis, é isso? A gente arruma obstáculos. E o interessante do ser humano, eu falo com, assim, as pessoas arrumam desculpas. E muitas vezes culpa até Deus. E ele mesmo botou obstáculos e Deus... Porque, tipo assim, tem pessoas que falam assim, não, essa porta não é assim que eu quero. Ela tá muito branca. Podia ser amarela. Sim. Se não é amarela, eu não entro. Entendi. Tá me entendendo? As pessoas buscam obstáculos. As pessoas, tipo assim, e também tem aquele fator. Vamos supor, é interessante o que você está fazendo. Mas isso não é para mim. Não, e nem para mim. Você tá me entendendo? Exato. Aí a pessoa quer... Não, eu tenho que fazer aquilo. Mas não é para mim. Ok. Bom, vamos supor... Não é para tu fazer um podcast. Sim. Mas às vezes é para uma outra pessoa. Sim. E não devo eu querer um ministério que às vezes não me encaixa. Pertence. Exato. É a mesma coisa, eu não posso chegar numa igreja... Hoje, eu sendo pastor, digamos, e querer tomar o cargo do pastor. Ou querer ser um músico. Sim. E você não é músico. Você toca. Tudo tem Você toca, mas você não é um músico de estar no louvor e ministrando. Muitas vezes as pessoas chegam assim, mas você é pastor, você não quer assumir uma igreja? Isso tudo é o tempo. Não é assim, eu vou assumir uma igreja porque eu sou. Não pode ser assim. As coisas não funcionam assim. Entendeu? É o tempo de Deus. Um tempo para cada coisa, né? Para cada coisa. E tem que respeitar esse tempo também, né, Nilton? É claro, tem que respeitar, pô. Eu tenho que respeitar. E não é se sentir abandonado durante esse tempo. Não. Porque é tipo assim, quando você chega num local,
dependendo daquilo que você é, daquilo que você, da forma que você fala, da forma da tua fé, você vai trazer muitas pessoas que vão ter ciúmes de você. E você tem que ter cuidado para começar, de repente, a tratar essas pessoas através da sua atitude. Não bater de frente, é o que mais as pessoas querem bater de frente. Que tal você botar em prática? Se você quer algo, bota em prática o que Deus está colocando na tua vida. Em vez de você estar batendo de frente com a pessoa, por que você não tenta tratar a pessoa? Você não tenta dar uma experiência melhor para a pessoa? Por que você não dá um testemunho vivo seu para essa pessoa? Para que ela possa mudar. Ela vê que realmente tem um agir de Deus, né? Sim. Entendeu? Ó, você vê Você pregar o evangelho, né? Deus muitas vezes coloca uma pessoa dentro de um hospital, doente, e ele está ali, porque eu pedi tanto a cura, mas a pessoa que está do lado dela é que precisa da cura. Ela está ali só de passagem. Às vezes estava ali, espera de alguém de fé para orar. Sim. E a oportunidade tua, às vezes, de estar ali ao lado, ali, acompanhar. Que às vezes é uma oração, mas às vezes também é uma palavra, uma palavra de ânimo ali. Claro. Um testemunho de fé. Sim. Muitas vezes as pessoas ali estão à espera de ouvir um testemunho de fé e aquilo acende uma chama dentro daquele que está ouvindo o testemunho e fala, caraca, realmente, poxa, aconteceu na vida de alguém que eu estou vendo aqui ao meu lado, né? Qual momento da sua vida você diz com mais convicção: foi Deus que operou um milagre na minha vida? Mas tem muitas coisas. Vamos supor, o fato de eu ir para Natal, ali só a mão de Deus para mim ter ido para Natal. Porque eu poderia botar, justificar através de várias pessoas, mas eu não justifico. Eu justifico que Deus estava no negócio. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei com um comandante na época que todo mundo tinha medo desse comandante. Por quê? Ele era macumbeiro, era maçom e espírita. Ele era os três ao mesmo tempo. Todo mundo tinha medo dele. Só que ele sabia que eu era evangélico. Eu sempre demonstrei, como eu disse, no quartel todo mundo sabia quem eu era. Então ele sabia, ele chegou a me dar livros, ele ganhava muitos livros e ele lia todos os livros. E uma vez ele me deu um livro de evangélico. Eu disse, não, toma, você é evangélico, toma, lê. Olha, me deu o livro, que ele já tinha lido e tudo, mas ele seguia aquele caminho dele. Certo. Entendeu? Então, quando chegou no período final, ele virou para mim, para onde você quer ir? Eu disse, se for para mim sair daqui do Rio de Janeiro, eu gostaria de ir para Natal. Mas só que as minhas condições não dava assim, propósito. Eu não vou dizer que foi esse comandante. Eu não vou dar o prestígio a esse comandante. Sim. Não, Deus estava no negócio. Porque quando eu fui para Natal, foi para fazer algo da parte de Deus. Tudo que eu fiz em Natal foi para a parte de Deus. Então eu não posso dizer que foi a que me mandou. Não, quem me mandou foi Deus. Foi Deus. Porque o propósito que eu tinha... lá em Natal tinha uma igrejinha que precisava de uma pessoa que ia lá... Que era temente a Deus. Sim, só isso. Não era pastor, não era presbítero, não era diácono, era só temente a Deus. Sim, tinha um propósito. Então eu não posso. São caminhos que... Mas jamais eu vou dizer que foi... Não, através de Deus havia necessidade ele me mandar para lá. Certo. Mas não que ele me mandou. Entendeu? Entendi. Anilton, se você pudesse falar para o Anilton mais jovem, o que você poderia dizer para ele hoje? Rapaz, é uma palavra assim, tipo assim... Porque, tipo assim, que a gente leva nesse intuito de eu chegar assim... Anilton, você não podia ter feito isso ou não podia ter feito aquilo. Sim. E eu acho que se eu mudar uma vírgula, talvez eu não estaria aqui. Pronto. Talvez nós não estaríamos juntos. Então é muito
Muito difícil. É tipo assim, eu sou muito daquilo. O que aconteceu Foi a vontade de Deus. foi a vontade de Deus. Certo. Entendeu? Não tem. Eu me lembro, eu tinha o quê? Acho que eu tinha uns 14 anos. Então, nós chegamos em Brasília. Foi quando um período que eu voltei para Brasília com meus pais. E com os primos nós fomos com uns riachos, né, que tinha. E ali eu machuquei o pé. Andava descalço, machuquei o pé, meu irmão botou eu na corcunda e me levou. E eu escondi o pé dos meus pais, para que não veja. E entrou farpas no meio do dedo e o pé foi inchando. Não. Inflamou, foi uma coisa... E minha mãe, quando viu aquilo, me levou para o hospital. Chegou no hospital, não tinha como dar anestesia. Eles tiveram que cortar, abrir os dedos para tirar aquilo tudo que estava ali dentro. Caralho. Limpar, era muito pus, né? muito pus, essas coisas todas. E ali foi me segurando, aquela coisa toda. Então, fui para casa, medicamento. E como meu pai tinha uma Bíblia, ele sempre, a gente via ali, ele era católico, essas coisas todas. E a única coisa, rapaz, era uma dor tremenda. E eu me lembro, eu era criança e eu chegava, o que eu fiz? Sem entendimento, eu comecei a orar o Pai Nosso. Só que eu orava repetidamente. Então, Pai Nosso que está no céu, pá, pá, pá. Pai Nosso que está no céu, pá. Eu acho que eu orei umas 4 ou 5 vezes e adormeci. No outro dia eu não sentia mais nada. Benção. Eu não sentia dor, não sentia nada. Sem conhecimento. Era apenas uma criança. Ou seja, um filho que chama pelo pai. Como é que eu posso dizer que ele não existe? Ainda com poucas palavras, né? Hoje, com o conhecimento que eu tenho, entendeu? E palavras repetitivas. Sim. Eu só ficava ali clamando aquilo. Pai Nosso que está no céu. Mas às vezes é de um filho, né, Newton? Um filho pequeno que não sabe dizer muita coisa, mas... Sim. É como uma criança. Muitas vezes a gente está buscando palavras perfeitas para falar com o Pai. E às vezes é uma palavra simples e pequena. Não precisa estender. Uma oração. Porque muitas vezes você fala assim, mas eu não sei orar. Fala com ele, pede a ele. Exato. Pede e aguarda. É só isso que a gente precisa. Que legado de fé você deixa para os seus filhos e netos, Anilton? Ó, eu espero que, assim, tudo que a gente procura fazer é com cuidado, demonstrando o caráter, as nossas atitudes. Porque criança vê. A gente já foi criança, a gente vê. Então, a gente precisa hoje, maduro, saber lidar com esses detalhes. Exemplos, eles estão de olho, eles estão vendo. Então, amanhã não adianta você cobrar algo que você não deu exemplo. Não adianta você cobrar algo que você não fez. É a mesma coisa, você quer ensinar o teu filho a comer. Mas se você não come, ele vai dizer, não, se ele não está comendo, porque não é bom. Nós somos o exemplo para eles, né? Sim, é um exemplo, tudo é um exemplo, entendeu? Então, eu espero que até o final da minha vida, eu possa sempre eles ver o caminho. Que eles continuem seguindo esse caminho. Seguindo esse caminho. Exato. Depois de ser fuzileiro, esposo, pai, pastor, empreendedor, atravessando tantos lugares de recomeço, quem é Jesus Cristo para você, Anilton? Jesus? É painho. Jesus é eu aqui, é a minha vida. É painho. Essa história que nós acabamos de, em pequenos detalhes, em pequenas... Testemunho rápido, mas já dá para ver. Sim. A magia de Deus. Isso é Jesus. Isso é Jesus. Porque é tipo assim, como a gente fala muito, né? Você nadar e morrer na praia. Não. Temos que chegar na praia e levar essa mensagem mais. Tem. Ele depositou algo muito grande em mim, em você, muito grande. Você que está nos ouvindo também, nos acompanhando. Ele depositou algo muito grande. Entendeu? Não tem como.
Não tem como negar. Não. Isso daí é... Vamos para um momento de oração? Sim. Talvez você que está nos ouvindo, vivendo um recomeço, talvez de país ou de cidade, uma luta familiar ou tentando entender o propósito de Deus, gostaria de terminar esse episódio, Anilton, com uma oração. Se você puder orar por essas pessoas que estão tendo esse recomeço. Amém. 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 Pai, obrigado por tudo. Obrigado por esse momento agradável, esse momento através aqui da rádio, através do Rômulo. Obrigado, Senhor Jesus. Senhor, alcance essas pessoas, talvez algumas talvez até com detalhes da vida igual a minha. Coloca fé, coloca entendimento, para que eles possam compreender e entender tudo o que eu passei e o que eles estão passando. Que possa ser testemunho de vidas, né? Sustentação e força para outras pessoas que estão ali também. Pai, ser com cada um. Visita cada lar, cada pessoa, cada coração. Ó Senhor, aquele que está enfermo, aquele que está carente de uma palavra, de um abraço. Pessoas que precisam apenas de um aperto de mão. Pai, conforta cada um desses e coloca pessoas no caminho de cada um deles, para que possa satisfazer o coração de cada um. É o que eu te peço, agradecido, em nome do teu Filho amado. Amém e amém. Amém. Você acompanhou mais um Testemunhando aqui na Rádio God Life, a história do Anilton, muito nos inspira a fé, e que Deus possa usar diferentes fases da nossa vida para nos preparar para aquilo que Ele ainda fará. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Deus transforma as histórias. Amém. Obrigado. Até mais.